Pessoal, bom dia a todos, colegas da Confrio, espero que vocês estejam todos bom. Sorte que caiu no começo. Vamos lá. Exato. Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem, seguros. É um enorme prazer falar com vocês novamente. E hoje nós temos uma convidada bastante especial para bater um papo conosco sobre um tema extremamente relevante, falar um pouco sobre diversidade e inclusão. A Andrea Schwartz, ela é a fundadora de uma empresa chamada, fundadora e atual CEO dessa companhia, que é a Igual, e ela trabalha especificamente com o tema de inclusão e diversidade. Ela é uma das top voices no LinkedIn, suas redes sociais são bastante procuradas, bastante ativas, e acho que ela tem, além de uma experiência de vida bastante interessante para compartilhar conosco, ela também tem temas relacionados ao próprio negócio dela, a maneira empreendedora como ela conduz esse negócio, e desde o começo, junto com o Jacques, que é o marido dela. Então, eu acho que hoje nós temos um papo bastante diferente do que a gente vem fazendo nos últimos meses, quando a gente fala muito de negócios. Ela também vai falar de negócios, mas nesse momento da sociedade brasileira, onde a gente necessita cada vez mais de pluralidade, acho que essa conversa com a Andrea vai nos enriquecer bastante, tá bom? Então, eu passo a bola agora para a Andrea. Andrea, bem-vinda, fique à vontade, vai ser um enorme prazer ouvir um pouco da sua história, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Sidney, obrigada, pessoal. É um prazer e sempre uma oportunidade falar um pouco sobre a minha história de vida e sobre as questões ligadas à diversidade e inclusão. Então, eu queria agradecer realmente, ainda mais começar uma sexta-feira aí com tantas pessoas assistindo, bem legal e animador. Bom, eu vou contar um pouco da minha história, né? Não sei se, enfim, todo mundo já me acessou nas redes sociais, mas a Andrea, né? Meu nome é Andrea Schwartz, eu sou uma mulher real, plural, com mais de 40 anos. Sou mãe do Guilherme e do Leonardo, esposa do Jacques, filha, amiga, empreendedora social, palestrante e também uso uma cadeira de rodas. Né? São tantas características que me definem, né? Como a Andrea, como um ser único, mas sempre a cadeira de rodas chega na frente que é a Andrea. Então, eu vou falar bastante sobre isso. E para contextualizar vocês, vou voltar aí a 22 anos atrás, quando eu me tornei cadeirante, né? Literalmente do dia para a noite, eu estava na praia, o Jacques na época era meu namorado, a gente estudou juntos no colégio. Então, a gente está, enfim, tem uma jornada bem bacana juntos. E a gente, enfim, estava em Santos, no meio da noite, fui ter uma praia aqui em São Paulo, a 1 hora daqui. Fui levantar para ir ao banheiro e eu não conseguia mais. Acordei ele e falei, Jacques, não estou conseguindo mais levantar, estou perdendo a força nas pernas. Bom, saímos, vocês imaginam, de madrugada, né, correndo de Santos para São Paulo e fui direto para o hospital. E aí começa a minha jornada sobre rodas. Então, eu fiquei no hospital durante 30 dias até descobrir o que eu tinha. Eu descobri que eu tinha uma má formação congênita na medula. O que é isso? É uma verruguinha vascularizada que, por algum motivo externo, né, eu já nasci com ela e ela sangrou. Mas eu costumo falar que o que aconteceu comigo foi força do destino, porque no primeiro momento, as coisas difíceis que acontecem com a gente não entende o porquê, mas que com o passar do tempo tudo vai se encaixando e tudo vai fazendo sentido. Então, naquele momento, o motivo principal era essa verruguinha vascularizada, essa má formação congênita. E como ela sangrou, eu tive que fazer uma operação porque a gente não conseguiu estancar o sangramento com remédios. E na hora que eu fiz uma cirurgia, a medula espinhal é uma célula nervosa que nos regenera, então eu fiquei com uma sequela de paraplegia. E eu lembro como se fosse hoje, né? Isso fazem 22 anos que aconteceu, eu tenho 44, então eu andei durante 22 anos, estou na cadeira há 22 anos, meio a meio. E eu lembro exatamente do dia que eu fui apresentada para a cadeira de rodas, né? E naquele momento eu percebi que a Andrea era, sim, uma mulher que tinha uma força e que sabia olhar a vida com positividade. O copo sempre, para mim, está meio cheio para cima. E quando eu olhei para ela olhou para mim e eu falei,
cara, a gente vai ser grandes aliadas, né? Com ela, com você, eu vou viver grandes histórias, porque essa minha nova condição não vai parar a Andrea. Só que saindo do hospital, né? Claro que eu tive uma etapa, né, de reabilitação física e emocional. Eu comecei a perceber que a Andrea era a mesma pessoa, só que a sociedade me via de forma enviesada. E como a sociedade me via, era dentro de uma caixinha, essa caixinha famosa PCD, né? Que é uma caixinha, né? Inclusive a sigla PCD é uma sigla também limitante, porque ela limita em vários momentos da minha vida, em várias questões da minha vida. Por exemplo, o meu ir e vir, né? Então, eu não consigo ir até a padaria sem algum tipo de apoio, porque as calçadas não são acessíveis. Me limita o tipo de transporte que eu posso circular pela cidade. Me limita, dentro do ambiente de trabalho, o tipo de vaga que é ofertado para mim. Me limita no ambiente, enfim, familiar, né? O tipo de relacionamento que eu posso ter, né? Então, um exemplo claro disso é que no final do ano passado eu queria ir para um resort e eu liguei lá falando que eu tinha 2 filhos e eu queria um quarto familiar acessível. A pessoa nem entendeu, falou, como assim, quarto familiar acessível? A gente só tem quarto para cadeirante de solteiro. Eu falei, então, mas ninguém consegue imaginar que uma pessoa com deficiência pode sim, né, ter uma família. Então eu comecei a perceber, né, naquela época, isso eu estou falando de 1998, né, que a sociedade potencializava as questões da minha deficiência. Ela sim era deficiente, né? E isso, de verdade, começou a tomar uma proporção gigantesca na minha vida, né? Começou realmente a fazer parte da minha história, porque as questões da inclusão, já que eu sou uma pessoa com deficiência, elas são transversais na minha vida. E eu comecei a me encantar pelo assunto e falei, não, mas espera aí, eu não devo ser a única que passa por isso. Só que naquela época, não é igual hoje, que a gente liga a internet, entra nas redes sociais e a gente se depara aí, né, com um monte de histórias, com referências. Eu não tinha referência nenhuma, porque eu nunca tinha nem estudado com uma pessoa com deficiência, nem crescido com uma pessoa com deficiência, nem na minha família essas questões. E eu também, de alguma forma, era enviesada com essas questões, porque eu pouco convivi, como é que eu poderia saber sobre essas questões? E aí eu comecei a me encantar e comecei a pesquisar sobre o assunto, e eu tive a ideia de escrever um livro da cidade de São Paulo, uma ideia de quem estava vivendo mesmo, muito jovem, né, essas questões, que mapeasse quais eram os serviços da cidade para uma pessoa com deficiência. E o livro, ele se tornou uma realidade, porque eu, de verdade, acho que na vida nada acontece por acaso. Então, eu estava com o Jacques num restaurante, a gente estava comentando sobre o livro, e sabe aqueles restaurantes com as mesas, umas grudadas nas outras? E aí, em determinado momento, a pessoa que estava sentada na mesa ao lado levantou, deixou um cartão e falou, olha, André, eu sou Débora Mamber, eu sou jornalista da revista Veja e eu acabei escutando e se você puder me ligar, eu queria saber mais desse projeto. E aí eu liguei e a Veja, enfim, fez uma matéria de uma página inteira sobre a ideia do livro que eu precisava de patrocínio. Então, isso saiu no domingo, na segunda-feira me ligou um executivo de uma grande empresa dizendo que ele queria conhecer o projeto, que ele tinha achado super disruptivo, enfim. Fui nessa reunião e eu lembro nessa reunião que também foi muito boa essa história, que eu não tinha nenhuma, eu tinha 23 anos nessa época já, né? E o Jacques, idem. E a gente não tinha nenhum contato com esse mundo corporativo e eu resolvi chamar um primo meu que ele trabalhou durante muitos anos nesse mercado editorial, ele foi diretor da Editora Abril, para que ele pudesse ajudar a gente nessa reunião. Só que um dia antes, o meu primo, ele machucou o joelho, torceu jogando tênis. O Jacques, de tão nervoso que estava, que era a nossa primeira reunião de negócios, acordou com o olho inchado, ele tinha desenvolvido aí um terçol, e o único óculos que ele tinha, ele falou para mim, o que eu vou fazer? Eu falei, bom, põe um óculos, né? E o único óculos que ele tinha era um óculos amarelo da Chili Beans. Então, vocês imaginam. O meu primo foi na reunião mancando. Em vez dele alugar uma muleta, ele levou o taco de golfe dele. O Jacques foi na reunião com óculos amarelo, que ele resolveu compor com uma camisa amarela. E eu cheguei na cadeira de rodas. Eu acho que quando esse diretor abriu a porta da reunião, viu uma família tão diversa, falou, não, pronto, agora eu vou... Aí tem coisa boa, porque ele realmente foi um visionário.
e investiu, a publicação saiu. E o livro, você imagina, eu falava naquela época do consumidor com deficiência, do trabalhador com deficiência, porque eu mapeei mercado de trabalho, transporte, esporte, lazer, e eu tirava a pessoa com deficiência daquela visão institucionalizada, porque eu não me via assim. E a partir daí começa a minha história com o empreendedorismo social, que eu recebi muitas empresas, né, querendo iniciar um trabalho, querendo sim, né, contratar pessoas com deficiência. E olha, cara, foi na época que a lei de cotas foi regulamentada, foi em 99, né? Então a gente tinha nessa época só 600 pessoas com deficiência contratadas em regime CLT no país. Então era tudo muito novo e vem uma menina falando que eu não me via dentro dessa caixa, que eu não estava institucionalizada, que eu sim podia viver com a minha deficiência e não apesar da minha deficiência. Tem uma grande diferença, né? Eu não carrego a minha deficiência, ela não é um peso para mim. E aí, a partir daí, eu comecei a atender as empresas e, mais do que isso, eu comecei a quebrar questões culturais, né? Porque o que a gente não vê, a gente não entende. Então, a palavra maior aqui é oportunidade, a oportunidade da gente realmente se abrir para o novo, abrir nossa mente, né? E de lá para cá, eu já atendi mais de 800 empresas, eu já incluí mais de 18 mil pessoas com deficiência, publiquei 3 livros, fui eleita a LinkedIn Top Voice, né, ano passado, que de verdade esse prêmio é para causa, né? Porque durante anos, né, eu lutei para que as pessoas com deficiência pudessem sair da invisibilidade. E quando eu ganho uma voz dessa numa rede tão importante como o LinkedIn, a gente começa a ver que sim, a sociedade está no momento que ela deseja conviver com pessoas plurais. Porque quando esse objeto de desejo passa pela questão de que a gente começa a perceber que não é só bom para a Andréia estar inserida na sociedade, é bom para vocês que eu esteja também. Porque quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Então, essa é um pouco da minha história, né? Enfim, como é que eu me envolvi nessas questões? Imagina, falava de empreendedorismo social, de impacto social no momento que essas questões ainda estavam muito ligadas ao assistencialismo. E aí eu já tinha aberto uma empresa, eu já estava, enfim, com 30 anos, e eu falei, bom, agora eu quero ser mãe, né? Então, eu não sabia nem se eu podia, né? Porque imagina, também naquela época, né? Não tinha também referências de mulheres cadeirantes que tinham engravidado, e era uma questão que ficava sempre na minha cabeça: será que eu vou conseguir? Será que é possível? A deficiência impede? Tem alguma correlação com essas questões, né, de conseguir engravidar ou não? E eu comecei a me informar e eu falei para o Jacques, né, aquela frase, sabe, tipo, tá com medo, vai com medo mesmo, né? E na primeira tentativa eu engravidei. E eu lembro que eu estava em Nova York, né, nesse final do ano, quando eu engravidei. Depois eu conto um pouco da minha relação com a cidade, até porque Nova York, se a gente for parar para olhar, é uma cidade que você pode sair de pijama que ninguém repara, uma cidade realmente que contempla essas questões, né, e acolhe essas questões de diversidade de uma forma única mesmo, eu nunca vi nada igual. E quando, enfim, voltamos da viagem, eu lembro que eu fui dar uma palestra em Goiânia, e aí atrasou minha menstruação, eu falei para minha mãe, da minha mãe falou, bom, então quando você voltar do aeroporto, eu vou deixar na sua portaria alguns testes de gravidez. Ela não comprou CID um ou dois, ela comprou 10, né? E quando eu comecei a testar, e aí eu fui dando positivo, aí o Jacques falou para mim, não, pode parar, né? Não existe falso positivo, estamos grávidos, né? Você vai ser mãe. E aí começa essa minha jornada maravilhosa, né? Talvez a minha missão mais importante, com certeza e certamente. Então, eu tive o Guilherme, que hoje está com 13 anos, e o Leonardo. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, que foi um vídeo de uma propaganda que eu fiz com o Léo, meu filho mais novo, para Sucos Del Vale, que conta um pouco da visão de crianças que têm mães com algumas adversidades e qual é a visão deles com relação ao assunto. Porque, de verdade, era tão legal o propósito dessa propaganda, eu nunca tinha parado, como eu já tive eles, né, estando na cadeira de rodas, eu nunca tinha parado para perguntar para eles o que eles achavam, né, da questão da mãe deles ser uma pessoa com deficiência. E a propaganda perguntou para o Léo, e aí vocês vão ver o resultado, a gente vai subir o vídeo aqui sobre isso.
Já teve altos e baixos, né? Já teve um momento, agora eu estou desempregada, mas eu estou estável com a experiência da vida, então a gente começa a saber administrar mais, né? O meu marido faleceu faz 1 ano, né? E quando aconteceu, eu falei, nossa, eu não vou conseguir pagar a escola, nem o aluguel e nem nada. Então eu fiquei sem marido, sem casa e sem nada. Na minha cabeça sempre fica aquela barrinha, né, verde, sabe? Que vai subindo, se eu tô indo bem ou se eu tô indo mal, né? Eu acho que a gente tá sempre se cobrando, né? Eu vivo me cobrando. Tenho medo de estar fazendo tudo isso e achar que eu tô fazendo certo e chegar lá na frente e eles falarem pra mim, você tá louca? Não, não é assim, não funciona assim. Ela sempre foi lutadora e batalhadora. A qualidade dela, guerreira. Eu falo que minha mãe não anda, mas ela voa, porque ela organiza tudo muito rápido e cuida muito bem da gente. Pra mim, ela é super especial. É muito difícil. Ela tem que cuidar da casa, cuidar da gente. E, meio que ela tem que fazer tudo isso um mesmo dia misturado. Que eu quero que meus filhos sejam felizes. Que o que eu tento transmitir pra eles é que a gente pode ser feliz em qualquer condição. O papel da mãe é de ser heroína, de brigar por tudo. Então eu acho que a gente tem que criar seres humanos que respeitem o próximo. É uma pessoa que salva outra pessoa, assim, deixando ela de herói. Eu sempre fico muito emocionada de ver esse filme, esse vídeo. E que incrível essa visão do Léo, né? Na época ele tinha 9 anos, hoje ele está com 11. E é uma percepção, uma visão madura para uma criança dessa idade, mas refletindo, eu acho que é uma visão madura porque ele teve a oportunidade de conviver, né? Vocês reparem que quando o diretor da propaganda, como é que foi filmada essa propaganda? Em 2 momentos, o primeiro dia só com o Léo, e eu lembro que eu fiquei numa salinha e quando acabou a gravação com ele, eu entrei no carro e falei, Léo, e aí, me conta, como é que foi? Ele, não posso contar. E aí, no dia seguinte, fomos nós dois, e o diretor da propaganda falando, o que seus filhos acham da sua condição? Aí eu contei que eu não sabia, enfim, que eu nunca tinha perguntado, e ele falou, bom, a gente perguntou para o Léo, e era uma super agência de publicidade, de repente eles me voltam com um iPad, com uma música de fundo e com a vozinha do Léo dizendo o que ele acha sobre mim. E aí ele fala, eu acho a minha mãe, eu chamo ela de herói, porque ela ajuda outras pessoas, igual a ela, a ter uma vida melhor através do emprego. Daí o diretor pergunta, mas Léo, a sua mãe é especial, né? Aí ele falou assim, pra mim ela é especial. Então eu sou especial porque eu sou mãe dele, não porque eu tenho uma deficiência. Só que o diretor da propaganda, ele vai lá e começa a puxar mais um pouco essas questões da minha deficiência e fala, mas Léo, a sua mãe não anda, né? Aí ele falou, a minha mãe não anda, ela voa. Ela faz tudo muito rápido, não deixa faltar nada pra gente. Então é isso, né? Realmente a visão do Léo é uma visão de quem conviveu e de quem... Ele poderia, claro que ele vê as questões que eu preciso de ajuda, porque é utópico a gente pensar que eu não preciso, mas para ele o que fica mais evidente é as coisas que eu consigo fazer. Então por isso que eu acho que é uma grande oportunidade, porque quando a gente começa a conviver, a gente começa, assim, a quebrar os nossos vieses, né? Porque os nossos vieses são muito fortes, né? Todo mundo aqui é enviesado, né? Não se trata só enviesado para várias questões, e não só questões relacionadas aos grupos minorizados. Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que vai casar bastante com o que você falou do Léo, inclusive. Realmente nós temos preconceitos e temos vieses que precisam ser trabalhados ao longo das nossas vidas e temos que estar abertos, como você falou, para o aprendizado contínuo, né? Mas eu queria que você contasse rapidamente um pouquinho da história do Léo do elevador, que eu acho que é uma história que mostra um pouco da nossa cultura como povo, como brasileiro, e que quando você vai para fora você vê uma cultura completamente diferente. Eu acho que é um exemplo bastante significativo do que é o aprendizado
quando você vive com uma determinada realidade, para outras pessoas, para um outro ambiente que não conhecem e não convivem com isso. Sidney, porque isso tem muito a ver com empatia, né? É um exercício difícil, não é fácil. Até porque essas questões da empatia, acho que vale a pena a gente comentar, são questões que a gente tem que rever alguns pontos dentro da gente, que a gente vai falar isso, né, sobre os viés inconscientes, mas passa por uma questão de aceitação da gente com a gente mesmo. A gente só consegue ter um olhar para o próximo, ou se colocar no lugar do próximo, quando a gente aceita a forma que a gente é. E eu acho que os meus filhos, eles têm realmente, por essa questão da convivência, um olhar diferenciado para as questões da inclusão, né? Muitas vezes eles nem entendem, né, algum tipo de preconceito que é ligado às pessoas com deficiência, está muito ligado a capacitismo, né? Eu subestimo uma pessoa com deficiência em função da limitação mais visível, né? Que no meu caso é de locomoção. E essa história do elevador, ela é muito bacana, que mostra realmente a diferença de pessoas que convivem e que têm aí a oportunidade. Então, eu comprei um cinema para ir com eles, num shopping, e faltava, assim, praticamente 10 minutos para a sessão começar, quando a gente chegou no shopping, e eu tenho que pegar o elevador, né? O cinema ficava no 3º piso, e todo elevador que chegava estava lotado. Então, a porta fechava e abria lotado. Até que no 3º elevador, né, a porta abriu, o Léo segurou e falou assim: gente, vocês estão vendo a minha mãe? Né? Então, ele já falou questões de invisibilidade, né, que são importantes. A minha mãe, ela só pode subir com esse elevador e a gente vai perder a sessão de cinema. E vocês conseguem subir na escada rolante que está aqui, né, à direita. E aí, será que alguém poderia sair para dar lugar para a gente? As pessoas, naquele momento, Sidney, elas saíram assim, muitas de cabeça baixa, porque quem sensibilizou e quem foi o agente da inclusão naquele momento foi o Léo, né? E algumas foram saindo. E de verdade, né, por que a gente considera, né, essas pessoas ainda invisíveis? Né? Porque o que a gente não vê, a gente não entende. Então, quanto mais investimento em ações afirmativas, em acessibilidade, em políticas públicas, né, em empregabilidade, né, mais a gente vai se relacionar com pessoas que têm histórias de vida diferentes da gente e mais vai entender quais são as necessidades específicas dessas pessoas. Então, muitas vezes, né, todas essas questões, né, de ações atitudinais que a gente vê, né, preconceituosas e de ações de falta de acessibilidade, a gente resolveria se a gente convivesse, né, com pessoas com deficiência, por exemplo. E o que eu acho mais legal de tudo isso é quando a gente pensa porque faz uma reflexão um pouco sobre os vieses, né? Então, quando eu falei aqui que todo mundo é enviesado, então vou soltar uma pergunta e vocês podem interagindo com a gente no chat, tá? Se vocês quiserem falar, enfim, fazer uma pergunta, falar um pensamento, contar uma situação que vocês viram, é para ser bem interativa mesmo a nossa live. Mas quando eu faço a seguinte pergunta para vocês, né? Vocês são preconceituosos? Né? No primeiro momento, muitos de vocês vai falar, não, eu não sou preconceituoso, né? E aí, quando eu pergunto, os outros são preconceituosos? Aí vocês param, pensam, falam, eu acho que os outros, sim, são preconceituosos, porque é muito mais fácil a gente reconhecer o preconceito no outro, né? E aí, eu falo para vocês que todo mundo é preconceituoso, né? Eu sou, vocês são, todo mundo tem o seu viés e todo mundo já foi rotulado. Não é só a Andrea que é rotulada por uma única característica, né? Talvez a questão da cadeira, claro, ela é mais visível, então o nosso cérebro realmente nos sabota. Porque como que é formado esses nossos vieses dentro do nosso cérebro, né? Ao longo da nossa história de vida, a gente vai sendo imputado de informações pela mídia, pelas redes sociais, ligado, né, enfim, pela convivência, ligado a certos grupos. Então, o nosso cérebro, né, literalmente nos sabota no sentido, quando eu vejo a Andrea, a primeira informação que vem é a cadeira de rodas. E em 1/4 de segundo, o nosso cérebro já faz um julgamento, já cria um estereótipo e já coloca as pessoas dentro de caixa. O ser humano, ele tem uma questão de que ele precisa categorizar as pessoas para que até se sinta mais confortável. Então, esses julgamentos, né,
que muitas vezes remetem a gente ao preconceito, normalmente a gente tem que reconhecer que a gente é preconceituoso para aí sim a gente conseguir fazer uma ação afirmativa e desconstruir alguns vieses que foram construídos ao longo da nossa história de vida. Então, por exemplo, a sigla que eu falei, PCD. Outro dia eu estava numa reunião e nessa reunião, né, as pessoas foram sendo apresentadas e então, para mim, esse aqui é o Fernando, esse aqui é o Gederson, esse aqui é a Maria. E aí a pessoa fala, esse aqui é o PCD, esse é o João. Eu falei, como assim? Peraí, para tudo, esse é o PCD, né? Por que todo mundo tem nome e ele não tem nome? Então, essas categorias que a gente vai criando, esses julgamentos e esses estereótipos, eles sim podem fazer com que a gente veja números de desigualdade. Por isso que a gente fala de grupos minorizados, não é porque são minorias na população, né? Fala que 24% da população tem algum tipo de deficiência minoria, a gente está falando de milhões de pessoas. Isso não é certo. Mas a gente fala de grupos minorizados que, de alguma forma, né, os seus direitos foram diminuídos com relação aos demais. E isso, quando a gente começa a perceber, né, realmente a gente começa a fazer ações que mudem os nossos vieses e o nosso mindset. Então, quando a gente começa a trabalhar essas questões dentro de uma organização, a gente começa a ver, né, e enxergar, quando a gente tira o extrato da diversidade de uma organização, que certos grupos, ao longo da história, foram grupos privilegiados, né, que na corrida chamada vida saíram na frente, né? E saíram na frente e chegam na frente não necessariamente por uma questão de mérito, né? Chegam muitas vezes porque alguns grupos largam bem atrás, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, né, que os privilégios, né, eles sim, né, foram dados para um certo grupo de pessoas, a gente começa a perceber que qual é o nosso papel diante de tudo isso, né? Porque a gente tem que achar o nosso lugar de fala, né? E achar qual é a nossa responsabilidade diante desse cenário tão desigual que a gente vê com indicadores, né? E que a gente vê com ações de preconceito. Então, a gente vai subir um vídeo para que a gente entenda um pouco mais sobre esses vieses e sobre esses privilégios. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder! Take off your backpacks! Basketball, line up! We're about to race! Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done.
has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Uau! Esse vídeo, toda vez que eu assisto, ele é fantástico. E eu acho que ele mostra pra gente que o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade, né? Então, a gente, sim, né, faz parte desse processo, né, de tornar, sim, uma sociedade mais justa e igual para todos. Então, a gente só vai, enfim, mudar essa chave quando a gente entender quem somos nós, né, Sidney, nesse processo de inclusão e diversidade. Quem somos nós para que a gente possa, assim, ter uma sociedade justa e pensada para todos. E se a gente for ver essas questões, passam por questões, igual eu falei no começo aqui, da aceitação da gente com a gente mesmo, né? Eu acho que em todo momento, né, sempre me perguntam, André, por que você se expõe tanto? Aí eu respondo, porque eu quero mostrar, né, que eu vivo muito bem com a minha cadeira de rodas e quero mostrar que eu existo, né? E que eu existo não só para falar coisas relacionadas à minha deficiência, né? Que eu sim posso desempenhar, né, qualquer papel que eu quiser. Eu sou protagonista da minha própria história. Que o meu destino não pertence a ninguém, né? Então, quando a gente começa a rever esses nossos conceitos, esses nossos valores, esses nossos vieses dentro da gente, a gente começa a entender, inclusive, quem somos nós nesse processo e entender que com esse grande privilégio a gente tem realmente a responsabilidade de fazer com que esse mundo seja pensado para todos. E eu estou vendo algumas mensagens aqui no chat. Fala, Sidney. Não, eu queria só que nós somos responsáveis por conduzir uma empresa e temos uma responsabilidade bastante grande de administrar um contingente importante de pessoas e temos uma responsabilidade não só pelo crescimento de uma companhia, mas também por manutenção de empregos, gerar empregos. Como é que você vê dentro desse vídeo um conceito que é muito aplicado no mundo corporativo, que é o conceito da meritocracia? Nós discutimos muito a questão da meritocracia, mas eu acho que esse conceito não está claro para todos, o que de fato é a meritocracia e como essas diferenças impactam nesse processo todo. Então, se você pudesse discorrer um pouco da sua visão sobre esse tema, seria bastante interessante. Legal, boa pergunta. Na verdade, o vídeo ele deixa claro essas questões, né?
porque nessa corrida chamada vida, muitas vezes ela não é fair, ela não é justa, né? Porque, de verdade, a partir do momento que eu penso que eu não consigo ir até a esquina, né? Eu não consigo falar que os meus direitos são os mesmos, né? Estão sendo considerados da mesma forma que das demais pessoas, né? E a gente tem deixado para trás muita gente, né? Deixa para trás, deixa dentro de caixinhas, porque é mais confortável até, né? Então, muitas vezes, essa linha da chegada não é a linha realmente justa, né? E que se todo mundo pudesse correr igualmente, largar igualmente e correr igualmente, talvez, né, o resultado, né, da liderança, por exemplo, das 500 maiores empresas do país, seria totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Então, é um exercício que a gente tem que se fazer realmente, né? Um exercício da gente entender, né, o nosso papel nesse processo e fazer ações dentro de uma organização, realmente ações afirmativas. Então, começa por essas questões culturais, por incentivar um recrutamento e seleção, onde eu coloque cada vez mais pessoas plurais nesse processo, e também entender que um ambiente diverso é um ambiente muito mais feliz. Tem indicadores muito promissores, né, que já mostram que empresas que investem em inclusão e diversidade são empresas mais felizes, né, que têm mais inovação e, consequentemente, também vão ter mais lucro. Então, quando a gente começa a perceber, né, que essa convivência também é boa para a gente, com pessoas plurais, e aí realmente que a gente tem uma visão completamente diferente do que a gente tem hoje. Porque, vejam bem, né? Diversidade é a nossa grande riqueza e inclusão é o nosso grande desafio. Porque muitas empresas até têm diversidade, mas onde estão essas pessoas? Como estão? Né? Será que elas continuam nos cargos da base da pirâmide? Né? Ao longo da existência dessa organização, essas pessoas tiveram as mesmas oportunidades de encarreirar? Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que é uma pessoa trans, né? E ele está nessa empresa há mais ou menos 3 anos, e ele não está conseguindo fazer com que a carreira dele dentro da organização seja transversal. Né? E mais do que isso, ele está virando meio que uma pessoa que está limitada dentro da organização por essa opção, né, que ele tem, né, que ele teve de vida. Então, a gente começa a ver que, muitas vezes, essas questões de grupos minorizados, elas, com certeza, né, elas impedem com que a carreira dessas pessoas sejam verticais, por uma questão que a gente falou de viés. Né? A gente ainda recruta por semelhança, né? Então, a gente tem que entender quais são os tipos de viés e como a gente faz realmente para que a gente mude esse mindset. Um dos vieses mais famosos, que é o viés de efeito manada. Né? O que é o efeito manada? É quando a gente segue o grupo, mesmo não concordando muitas vezes com o grupo, porque não concordar com o grupo pode me causar uma exclusão. Então, eu aceito certos posicionamentos daquele grupo que eu estou inserido, muitas vezes sem ir atrás dos fatos reais, comprovar se isso realmente é uma verdade, só porque eu quero, né, enfim, não ser excluído desse grupo. E mais do que isso, eu acho que a gente acaba fazendo isso sendo mais confortável e, de alguma forma, a gente não se questiona sobre isso. Então, quando a gente age dessa forma, mais uma vez o nosso cérebro nos sabotando pela questão do conforto, né? Porque quando o cérebro ele age, ele manda um julgamento tão rápido, a gente tem um desgaste energético bem menos do que se a gente começasse a repensar algumas questões. Então, a gente tem que, sim, né, se questionar, sair do nosso estado de conforto para que a gente possa, assim, enxergar uma sociedade mais justa e mais igualitária do que a gente vive hoje. Andréa, deixa eu te fazer uma outra pergunta que está aqui colocada pelos colegas, né? Eu acho que é bastante interessante. Como é que você vê hoje tudo o que acontece no nosso país com relação ao tema de inclusão e igualdade, com relação àquilo que você conhece no exterior? E aí, evidentemente, que existem barras nesse processo, né? Você pode falar um pouco do que você já viveu nos Estados Unidos, nas suas viagens, mas também barras um pouco menores em outros países, né?
E como é que você vê esse processo no Brasil? Nós estamos caminhando ou nós estamos estagnados ou retrocedendo? Então, né, desde que eu fiquei na cadeira de rodas, isso fazem mais de 20 anos, até os dias de hoje, eu acho que houve, né, sim, um avanço, mas é tímido ainda, né? E as organizações, elas são reflexos da nossa sociedade, né? Eu, no final do ano passado, eu fui numa reunião na Avenida Paulista e num prédio relativamente novo, e em determinado momento da reunião eu pedi para ir ao banheiro, e aí, enfim, quando já começa um certo desconforto, eu já sei, né, pela minha vivência, que ali não devia, já imaginei que ali não devia ter banheiros acessíveis. E aí ela falou, vai até a recepção, dá uma perguntada lá, né, já jogou a bola para o outro, né? Aí quando eu cheguei na recepção, a moça falou, não sei, vamos em alguns banheiros. Bom, a gente foi e não passava nem na porta. E aí, como eu já tenho bastante experiência, eu falei, será que no prédio comercial não tem algum banheiro no térreo ou na garagem que seja acessível? Aí ela interfonou e realmente tinha, eu desci, né? Então, desde o momento, pessoal, que eu pedi para ir ao banheiro até eu conseguir ir ao banheiro, se passou quase 1 hora. Aí eu desci, só que o banheiro estava trancado e a chave estava com uma pessoa que tinha saído, né? Tinha ido almoçar, comer um lanche próximo. E aí eles chamaram a pessoa e a pessoa eu tive que esperar ela voltar com a chave. Na hora que ele me abre o banheiro tinha virado um depósito. Até tirar tudo, depois chamar o pessoal da limpeza para limpar. Bom, isso demorou 1 hora para eu conseguir fazer um simples xixi. Um direito básico de qualquer cidadão, né? Então, a gente ainda vê questões muito fortes com falta de acessibilidade. Mas por que a gente ainda vê falta de acessibilidade? Porque a gente não convive, o que a gente vê, o que a gente não vê, a gente não entende. Então, e a gente escuta ainda questões, por exemplo, uma rampa custa muito caro, uma plataforma elevatória, adaptar ou comprar um software, né? Leitura de texto para um cego dentro de uma organização poder trabalhar no pacote Office. Isso, na verdade, ainda é um custo na cabeça das pessoas, porque a gente não fez a mudança, né, de mindset, que isso de verdade é um investimento da gente como pessoa, de uma organização, né, enfim, que vai trazer, se ela tiver essas pessoas, vai trazer inovação e, consequentemente, mais lucro. Então, enquanto a gente não fizer esse turn, né, de custo para investimento, a gente ainda vai ter muitas questões. E lá fora, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, eu já viajei para mais de 40 países, então, sobre rodas, então a minha cadeira tem muitos quilômetros rodados. E lá fora, nesses 2 países principalmente, Canadá e Estados Unidos, a gente vê que essas questões estão mais avançadas. E eu acho que eles usam uma palavra que é muito importante, que é respect, né? Respeito, né? Então, essa questão de atendimento em fila, prioritário, preferencial, lá fora isso não existe nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, até estava contando nos bastidores aqui da live, antes de a gente começar, que eu fui, o primeiro lugar que eu fui depois que eu fiquei na cadeira de rodas foi para Disney, em Orlando, até porque realmente era um destino mais perto e mais fácil, né? Com relação, eu já tinha escutado muito que os Estados Unidos era muito avançado nessas questões de acessibilidade, e eu fui com um casal de amigos, fui eu, Jackson, um casal de amigos, e a gente chegou no dia 31 de dezembro na Disney, lotado, vocês imaginam, né? E a gente achando na nossa cabeça, bom, nós vamos furar todas as filas também, né? Enfim, essa questão da fila preferencial. Bom, na primeira fila da Space Mountain, que eu entro, a pessoa já me barra, ia furar, né? Daí a pessoa já falou, não, onde você vai? Eu falei, sim, né? Eu não tenho preferência, né? Estou na cadeira de rodas. Ela falou, não, por que você teria? Né? Se a gente tem acesso e tem atendimento, né, pessoal treinado para fazer esse atendimento. Então, aqui, né, eu comecei a perceber que lá os meus direitos e os meus deveres eram iguais a todos os cidadãos, porque tinha uma questão muito forte de respeito e realmente de acessibilidade para que todos pudessem, né, jogar o mesmo jogo da mesma forma, né? Então, pudesse largar, né, nessa corrida do mesmo ponto. Então, quando eu comecei a perceber que, cara, era uma questão muito do país que eu vivia, porque essas questões de acessibilidade são muito limitantes e as questões atitudinais também fazem com que a minha vida realmente seja, né, mais limitada do que pessoas que não andam. Então, quem potencializa a minha deficiência é o país
que a gente mora, né? Então a gente vê essas questões, por exemplo, na Europa, eu não consigo, né? Eu lembro quando eu engravidei do Guilherme e a gente queria eu e o Jacques fazer uma viagem, né? Uma viagem de despedida, né? De um casal sem filhos. E eu falei, bom, vamos para um lugar romântico, né? Vamos para Paris. Só que de verdade, Paris é zero acessível. Imagina eu grávida que vai ao banheiro toda hora e não consegui achar um banheiro acessível em Paris. Então essas questões não é só do Brasil, né? Igual você me perguntou. Tem países muito desenvolvidos com relação à temática, mas também tem países, né, que realmente ainda não entenderam que existem, né, pessoas e um número gigantesco de pessoas que têm uma necessidade específica e que precisam, sim, de acessibilidade, que a gente vai precisar investir em políticas públicas para que, sim, uma pessoa possa ter o seu ir e vir preservado. Por isso que eu falo que essas questões de inclusão têm muito a ver com a palavra liberdade, né? E também consigo fazer um paralelo com o que a gente está vivendo agora, com o que eu vivi há 20 anos atrás, né? Quando eu me vi naquela situação, na cadeira de rodas, no primeiro momento, eu também achei, né? Até porque também eu era enviesada, que eu não ia conseguir fazer as mesmas coisas, que será que a André ia conseguir viver e ter, enfim, uma vida feliz sobre rodas? Como é que seria tudo isso? E aí eu comecei a viver essa minha história na cadeira de rodas e o corpo humano tem uma capacidade enorme de adaptação. E eu comecei a ver que sim, a André tinha uma condição diferente, mas que era possível fazer as mesmas coisas agora de uma forma diferente. E quando eu faço esse paralelo, né, com a pandemia que a gente está vivendo, também isso é algo muito forte, porque a gente também, de algum momento, o nosso ir e vir, né, está comprometido, a nossa liberdade está comprometida, mas que sim, a gente consegue fazer uma palestra à distância, trabalhar, né, enfim, fazer várias coisas e se descobrir também, porque eu também me descobri, né, nesse processo da minha deficiência, da questão da cadeira de rodas, descobri várias habilidades, né, que eu nem sabia que eu tinha, descobri uma força incrível, né, de que sim, né, eu não digo que a deficiência ela é algo a ser superado, porque eu acho que a minha superação é diária, mas sim, eu acho que a Andréia, ela se descobriu uma pessoa, a Andréia de hoje é uma pessoa diferente do que eu era, né, quando eu andava. Não sei se é melhor ou pior, mas é uma mulher realmente diferente e com certeza uma mulher mais empática, porque isso também tem a ver com o momento que a gente está vivendo, que juntos a gente vai sair dessa, né? Então comecei a enxergar, né, que existiam outras pessoas, outras realidades, né, pela qual inclusive eu estava inserida agora. E mais do que isso, a cadeira de rodas me trouxe algo que eu também tenho utilizado para os dias que a gente está vivendo, que é saber viver o hoje, sabe? O aqui e o agora. Valorizar todas as vezes que eu acordo, né? As coisas que eu consigo fazer, as possibilidades de estar junto com meus filhos, né? Enfim, nesse momento que está todo mundo dentro de casa, de alguma forma a gente está tendo uma oportunidade também que talvez se a gente não estivesse passando por tudo isso, a gente não estaria vivendo. Então, o que eu decidi quando eu fui na cadeira de rodas? Eu não ia olhar muito para trás, né? Enquanto para trás não fosse fácil, né? Enxergar como a Andréia era. Não ia olhar muito para frente, porque me gerava uma super ansiedade, né? E eu realmente percebi, né? Depois do que aconteceu comigo, que a gente não controla nada na nossa vida, né? Então, que olhar para o futuro realmente só traria muita angústia, muita ansiedade, e que eu ia viver o hoje da melhor forma que era possível. E eu concluí, sim, que a gente pode ser feliz em qualquer condição, né? E me fizeram uma pergunta na live de anteontem que eu fiz, se eu pudesse ter escolhido ficar na cadeira, se eu pudesse voltar no tempo e ter escolhido se eu ficaria na cadeira ou não. E eu falei que eu acho que eu escolheria ter ficado na cadeira, porque eu vivo tantas coisas boas, eu achei meu propósito de vida, né, na minha cadeira de rodas, e a cadeira de rodas me trouxe muita felicidade, muita oportunidade, e me trouxe realmente algo que é trabalhar com impacto social, né? Onde é um processo de ganha-ganha dos dois lados e de ajudar muita gente, né? Porque ela pudesse, sim, essas pessoas que estão muitas vezes em situações de vulnerabilidade, ser resgatado e ter aí seus direitos, seus deveres preservados.
Então, de verdade, eu acho que a gente, no primeiro momento, não entende o que acontece com a gente, né? Como eu comecei a nossa live dizendo, e depois a vida vai mostrando para a gente que esse nosso destino, né, teve um motivo que a gente já sim é predestinado pelo que a gente vai passar. E a gente escolhe como a gente vai passar. E eu escolhi com positivismo. Tá. Andréa, tem uma pergunta aqui, e acho que é bastante também interessante para o nosso momento aqui, né? Você fez desse desafio que você encontrou muito jovem, você transformou isso num negócio, né? Hoje você tem uma empresa, é uma empresa de sucesso, você é uma empreendedora, que tem um negócio que já colocou aí, como você falou, mais ou menos 18 mil pessoas no mercado. E esse negócio de sucesso, ele tem que ter uma transformação de mentalidade. Você deve ter passado por uma transformação no seu mindset, na sua forma de pensar, para chegar nesse modelo de negócio que, muito provavelmente, quando você era jovem, você jamais teria imaginado ele, né? Então, eu queria que você construísse um pouco com a gente essa mentalidade transformacional, né? Falasse um pouco para nós como é que você transformou esse seu mindset, como é que foi esse seu processo e como é que é hoje a gestão desse seu negócio? Como é que você faz a gestão da Igual? Legal. Bom, eu de uma adversidade que aconteceu comigo, eu realmente transformei numa oportunidade, né? Do limão à limonada, né? Aquela famosa frase. Eu acho que essa mudança de mindset minha, né, em primeiro lugar, e depois como eu auxilio as empresas a fazer isso através, né, de palestras, de sensibilizações, ela passa por um processo, né, de aceitação, né, da gente com a gente mesmo. Então, eu me aceito na minha condição, né? Então, acho que esse é o ponto inicial de qualquer processo com relação à diversidade e inclusão. A gente trabalhar e se enxergar. Eu acho que é por isso que a gente vê tanto engajamento, né? Quando, enfim, eu falo de diversidade e inclusão nas redes sociais. Porque, de alguma forma, através dos meus posts ou dos meus vídeos, eu começo a mostrar para a sociedade que esse é um papel de todos nós, né? Não estou falando só da Andréa, né? Estou falando que todo mundo aqui já foi rotulado e já se sentiu desconfortável com essa situação, né? Só que no caso da Andréa, como é muito evidente, o D, né, da sigla PCD fica muito visível e o P pouco, né, ainda na sociedade que a gente vive, eu tive que driblar muitos obstáculos e muitos nãos. Aqui você não pode, aqui você não entra, isso não é para você, não é dessa forma, você não pode ser protagonista da sua própria história, né? Tanto que enfim, teve um post meu no LinkedIn, quem quiser depois resgatar lá, que bateu 3 milhões de views, que foi um post, né, de eu dizendo por que as pessoas me perguntam por que eu uso salto alto. E aí, na minha cabeça, assim, não é uma ou duas, várias pessoas já me perguntaram por que você usa salto? E isso ficou na minha cabeça, que eu falei, gente, mas por que eu não posso usar? E eu coloquei isso, essa dor minha nesse post, e teve, assim, 3 milhões de views, milhares de comentários, né? Eu acho que esses comentários, aliás, é uma aula de inclusão e diversidade, porque várias pessoas fizeram colocações sobre esses rótulos que elas recebem ao longo da sua história de vida. E aí eu concluí, né? A grande conclusão, analisando esse post, é que o salto alto ele é o símbolo de empoderamento feminino. E quando as pessoas olham uma mulher cadeirante nesse salto, parece que as informações não se conversam, né? Daquela história, né, de que eu sou protagonista da minha própria história, que eu sou uma pessoa empoderada. Então, eu acho que esse caminho de mudança de mindset, né, passa pela aceitação e depois pela questão da empatia, a gente saber se colocar no lugar dos outros, né? Então, o primeiro grande passo que uma organização pode dar é quebrar esses rótulos, esses vieses e gerar identificação com o tema, né? De uma forma que a gente tenha a sensação de pertencimento de todos os colaboradores, né? Porque a gente vive num momento da sociedade que as pessoas querem sim poder ser quem elas são. Isso é muito forte, isso é muito verdadeiro, né? Por isso que eu falo que, enfim, muitas vezes essa minha colocação de que eu sou uma mulher real, porque eu existo, eu não sou invisível, né? E que sim, eu aceito a minha condição e que eu quero, através da minha fala, do meu trabalho, mostrar para a sociedade
que a Andréia é muito mais que a deficiência dela, né? Existe a deficiência, ela compõe uma das minhas características, mas que a gente tem que enxergar além dessa deficiência, né? Esse é o grande desafio, né, nosso como pessoa, porque as empresas, Sidney, são formadas de CPF, elas têm o CNPJ lá, mas o que forma uma empresa realmente são as pessoas, né? Então a gente sabe ser uma empresa, né? Tem uma frase que fala que diversidade, qual é a diferença entre inclusão e diversidade? Diversidade é chamar para o baile e inclusão é tirar para dançar. Existe uma grande diferença nisso, né? Então esse é um grande desafio. Então eu, por exemplo, quando vou numa festa, eu não quero ficar olhando os outros dançarem. Eu também quero dançar, eu também vou para a pista. E por que eu não posso? E porque quando eu dou esse passo, muitas pessoas ainda ficam admiradas com relação a isso. Perfeito, Andréia. Ótimo. Tem algumas outras perguntas aqui, mas eu queria... a gente está caminhando para o encerramento, eu acho que a gente podia passar por uma... Rapidamente, se você puder falar para nós o seguinte, como é que você vê o papel do Estado nisso tudo? O papel do indivíduo, acho que você já deixou bastante claro, mas o papel do Estado brasileiro, e aí, depois disso, a gente poderia caminhar para o seu encerramento. Tá ótimo. Acho que você tem mais um vídeo para passar, né? Isso mesmo. E com certeza essa conversa foi muito, muito boa para nós. Nós assumimos aqui profissionalmente que somos uma companhia que está longe de ser uma empresa que ainda que poderia ser considerada como uma ótima prática inclusiva, que é o que a gente gostaria de fazer. Vamos trabalhar, estamos trabalhando para isso, mas eu queria ouvir um pouquinho de você do papel do Estado. O papel do indivíduo você já deixou bastante claro nesse sentido, tá bom? Tá ótimo. De verdade, como é que a gente vai mudar tudo isso, né? O Estado, esse mundo empresarial, as organizações com representatividade, né? Porque enquanto não tiver pessoas, né, desses grupos minorizados ocupando espaços mais estratégicos, então, né, ocupando questões, cargos públicos, ocupando liderança nas empresas, né? A gente não vai ter, né, pessoas que representem e que lutem e que mostrem o que é necessário para que essa sociedade seja pensada para todos. Então, eu não acredito, né, num processo de diversidade, de melhorias de políticas públicas, de melhorias de indicadores de diversidade e inclusão dentro das organizações, se a gente não trouxer o público impactado para dentro e ocupar, né, esses espaços tão importantes. Então, a gente vê, sim, que nosso papel, né, é de dar oportunidade para que essas pessoas também ocupem esses espaços. Então, eu acho que quanto mais políticos, né, forem representantes desses grupos minorizados, mais políticas públicas vão ser pensadas para todos, que é o meu caso da senadora Mara Gabrilli, né? Ela realmente está lá, ela tem um olhar, né, dirigido para um certo público, porque ela vive essas questões, né? Então, quanto mais pessoas a gente tiver, né, que representem esses grupos ocupando esses espaços, mais a gente vai ter uma sociedade pensada para todos. E eu estou vendo vários comentários legais, a deficiência está na cabeça e não no corpo, parabéns pela sua iniciativa, estou amando a live, né? Teve uma pessoa que contou que ela ficou na cadeira de rodas, né? Teve uma deficiência provisória, né? E que ela teve, enfim, percebeu que existem muitas pessoas empáticas, mas percebeu a falta de acessibilidade. E era uma questão que vocês colocaram, se eu vi melhorias ao longo desses 20 anos, eu vi, né, no nosso país, mas eu acho que é em câmera lenta, sabe? Hoje em dia, muitos estabelecimentos já têm acessibilidade, mas muitos ainda não têm. A gente vê prédios novos sendo construídos e depois a rampa é lembrada, né? Então, a gente ainda tem muito que aprender e evoluir nesses pontos, mas a gente só vai mudar isso se a gente conviver, se essas pessoas estiverem na sociedade. E eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos também, eu falava assim, gente, mas aqui tem muito mais deficientes que no Brasil, né? E não é que tem muito mais deficientes, é que lá as pessoas saem, porque o direito delas está garantido, né? Aqui as pessoas têm uma mobilidade bem reduzida, né, pela cidade, né? Uma limitação que a cidade me impôs mesmo, né? Então, eu já vi, né, na avenida que eu moro, aqui perto de casa, que eles rebaixaram um lado da calçada e o outro não. Tipo, o que eu faço, né? Fico no meio do caminho, lá no meio da avenida, porque tem de um lado e outro não. Então, esses conceitos, eles só vão ser
né, considerados transversais em todas as questões quando a gente conviver mesmo, né? E eu acho que esse último vídeo que eu trouxe, ele mostra, assim, né, o impacto que a gente tem sobre as nossas vidas, a forma com que a gente pode se enxergar nesse processo, né, nessa jornada maravilhosa chamada vida. Então, vamos passar o vídeo? If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football, play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Esse vídeo, eu me identifico demais com ele, né? Porque eu acho que quando ele fala, você não precisa ser parecido com alguém, né? Para ser alguém, né? Então, essa questão de ser protagonista da sua própria história, de se aceitar. E pergunte se seus sonhos são suficientes, né? Então, toda hora, se reinvente, né? Sai do seu estado de conforto. Mantenham a mente de vocês aberta, né? Isso é muito importante, porque todas as nossas grandes mudanças, pelo menos a minha, na minha vida, foram feitas quando eu me desafiei, quando eu saí do meu estado de conforto. E eu sempre acreditei na Andréia, né? Por mais que eu escutasse muitos nãos, né? Eu nunca aceitei esses nãos e eu fui em frente, né? Então, muitas vezes, eu saía da caixinha que a sociedade tinha me colocado e a sociedade tentava me puxar e eu saía de novo, né? Então, a Andréia, ela teve uma força única dela mesma, sabe? Então, eu acho que essa é a grande riqueza de conviver com pessoas que têm histórias de vidas diferentes da gente, para que a gente possa, assim, se inspirar e que a gente possa, assim, se respeitar, né? De que todo mundo, né, tem a sua história, de que todo mundo, sim, pode ser feliz em qualquer condição. Porque quando a gente muda a nossa mente, a gente muda o mundo. Andréia, acho que você não podia ter encerrado de maneira melhor. Foi sim, um enorme prazer te conhecer, um enorme prazer ouvir um pouco da sua história de vida em uma hora, conhecer não só a empresária, né, mas a mulher, a mãe. Então, a gente está muito feliz, muito agradecido pela sua participação. Tem algumas perguntas aqui que a gente não pôde responder dado o tempo. Nós vamos mandar para você depois e você pode mandar. Você responde para nós. Espero que com essa live que a gente realizou aqui, com os últimos contatos que nós tivemos, a gente comece um relacionamento profissional bastante interessante. Nós queremos, de fato, formar da Confrio
uma empresa não só líder no seu mercado, que isso a gente já vem conquistando, mas nós queremos fazer da Confrio uma empresa inclusiva, uma empresa diversa, e nós vamos contar com o seu apoio para que isso seja possível. Então, mais uma vez, em nome de todos, em nome dos funcionários da Confrio, meu muito obrigado e parabéns por tanto sucesso e por tanta energia, tanta disposição. Acho que é fantástico ouvir uma pessoa como você, tá bom? Muito obrigado. A gente consegue abrir algumas câmeras para eu ver a carinha das pessoas, para a gente tirar uma foto e eu subir no meu LinkedIn e no Insta? O Leandro que ajudou a gente. Ou se não, a gente consegue, pessoal? Bruno? Não, Sidney, acho que a gente não consegue abrir as câmeras aqui, porém então, a gente consegue utilizar as equipes aqui. Ó. Então eu vou tirar com o Sidney e aí quem quiser... A gente consegue da Vanessa e do Leandro, do Bruno, consegue a minha. Então vamos embora lá, pessoal. Você vai perder seguidores, hein, Carla? André, cuidado, hein? 1, 2 e já. E de verdade, gente, obrigada, adorei. Quem quiser continuar essa conversa, coloquei minhas redes sociais aqui, eu estou super à disposição, né? Porque esse é o início de uma grande e maravilhosa jornada, que é realmente pensar na Confrio para todos e pensar que cada um tem a responsabilidade nesse processo para que as pessoas, sim, possam ter as mesmas oportunidades. Um beijo, valeu e até uma próxima. Tchau, Andréia. Obrigado. Tchau, valeu.